você vai compreender por que é imprescindível estarmos reconciliados com Deus através do seu Espírito Santo junto a Jesus, para somente então podermos nos reconciliar verdadeiramente com o nosso próximo. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: o poder da reconciliação. Essa capa foi bem trabalhosa. A pastora perguntou pra mim assim: mas como é que eu vou fazer essa capa, amor? Tá difícil a gente poder fazer uma capa que fale dessa reconciliação com Deus e com os homens. E foi muito revelador esse momento onde os homens se reconciliam em amor e Deus, nós nos reconciliamos, nós enquanto criação, nos reconciliando com o Criador. Eu achei maravilhosa essa capa. Eu creio que tenha sido uma das melhores capas que a nossa pastora Denise já produziu até agora, porque ela por si só fala muito daquilo que Deus quer falar com cada um de nós essa noite. Entendendo esse propósito dessa reconciliação, você nunca mais vai ter a mesma mentalidade, nunca mais vai ter a mesma visão, o mesmo entendimento, a mesma compreensão, tanto na sua relação com Deus como na relação com os homens. Pois você vai compreender que Jesus ele veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. Ali como João 3,16, conhecidíssimo versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele cria não pereça e tenha a vida eterna. Esse sacrifício de amor que o Criador fez através do seu filho, fez com que nós nos redimíssemos enquanto criaturas pecadoras, criação caída, escapássemos da destruição, como aconteceu no dilúvio, mas pudéssemos ter uma vida plena com esse Deus. E o pecado que nos separou de Deus fez com que cancelasse, anulasse tudo aquilo que nos separava do Criador. Mas o sacrifício de Jesus quebrou essa barreira entre nós e Deus. Agora quem aceita Jesus como seu Salvador pode se aproximar cada vez mais de Deus sem culpa e nem medo. Tanto que na Bíblia, de vários temas, vários livros, várias passagens que falam sobre esse tema reconciliação, o apóstolo Paulo é o principal autor a falar sobre reconciliação, com destaque para sua epístola aos Coríntios, como ele fala na segunda carta no capítulo 5, versos 18 a 20. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele, Deus Todo-Poderoso, nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Ele usa cada um de nós para falar desse amor. Quando Ele fica incomodando você para falar, Jesus é bom, vai conhecer o cordão, vai lá visitar a gente, você vai perceber que essa inquietação que o Espírito Santo coloca já está intrínseco no próprio DNA espiritual que Deus faz quando nos transforma, quando nos torna seus filhos. E é esse texto que a gente abre hoje, que é um texto exemplar da Bíblia. Esse tema vai fazer com que você tenha uma compreensão mais espiritual em todas as tuas relações, a começar por Deus. Você vai entender que Deus faz seu apelo por nosso intermédio, e falamos em nome de Cristo quando nós dizemos: reconcilie-se com Deus. Toda vez que você ouvir falar, aceite a Jesus, te reconcilie com Deus, você vai perceber que não é de qualquer jeito. Essa reconciliação, ela tem uma condição sine qua non. Tem que ser através do Filho dele. Muitos católicos às vezes nos abordam, nos questionam: mas pastor, por que tem que ser através de Jesus? E como é que fica a senhora? Como é que ficam os outros senhores? Não há outro mediador, não são palavras minhas. Eu não posso inventar o evangelho, eu não posso inventar a roda, eu não posso mudar o mundo espiritual. É como lei da gravidade, são como leis soberanas que Deus instituiu na terra, e nós não temos capacidade, irmãos, de alterar tudo aquilo que Deus fez no mundo espiritual, porque foi a partir do mundo espiritual que foi gerado o mundo físico. A única forma ainda capaz do nosso cognitivo entender, por menor que seja a nossa capacidade intelectual, você pode ser analfabeto, você pode ter até um problema cognitivo de aprendizagem, o evangelho ele está acessível a qualquer um, porque ele fala no coração, ele não fala na mente. Se você entender essa noite que Deus quer que nós nos reconciliemos com Ele, não tenta entender o modus operandi, porque o Espírito Santo de Deus vai adentrar o teu coração e você vai discernir coisa que você até então não entendia, como por exemplo ser embaixador de Cristo na terra, porque nós cristãos somos representantes legais de Jesus na terra, mas não naquela condição de ter um papa, de querer ser uma autoridade mediadora, absolutamente, com responsabilidade apenas de agir, de falar e viver de acordo com os ensinamentos
ensinamentos de Jesus Cristo. Esse é o propósito dessa embaixada que nós temos aqui na terra, no Espírito de Jesus, agindo como mensageiros desta reconciliação entre Deus e a humanidade. Por isso, a ordem que ele deu, ide a todo mundo e pregar o Evangelho. Há pessoas que às vezes nos abordam assim, Mas pastor, eu falo do teu amor e as pessoas estão insensíveis, estão com seus corações endurecidos. é natural, irmãos. Nós estamos batendo de frente com principados e potestades. Existe uma resistência muito grande para impedir que o texto que está contido dentro do livro torne-se palavra. O texto é a Escritura. A palavra é o que Jesus fala dentro dela. O livro é a Bíblia. Para que isso torne-se acessível à compreensão humana, é necessário que nós nos despojemos do nosso eu e passemos a entender qual é a vontade soberana de Deus. Portanto, você não consegue amar a Deus acima de todas as coisas, nem amar o teu próximo como tu te ama a si mesmo, ou mesmo tentando praticar um mandamento novo que Jesus nos dá: amem o próximo como eu vos amei, sem antes ter essa reconciliação. Quando nós fazemos aquela oração que a princípio parece ser patética, porque quando a gente fala Aceito Jesus? na verdade Jesus já nos aceitou. Então quem somos nós para dizer que a gente aceita? Pois se ele nos amou primeiro, como é que a gente pode dizer, não, eu também te aceito? É muita presunção, é muita arrogância. Mas por uma questão de pedagogia, de didática, a gente muitas vezes faz essa oração até que a compreensão se dilate, para que a pessoa realmente entenda o quanto ela é amada por Cristo. Mas para que esse amor se solidifique, para que ele verdadeiramente deixe de ser um religioso que tão somente participa de cultos, mas ele possa viver o dia a dia esse evangelho e poder pregar sem medo de retaliação, enfrentando ateísmos, enfrentando dogmas religiosos que contradizem a Bíblia, seitas, heresias. Essa sabedoria que vem do alto, através dessa reconciliação com o Pai, através do Espírito Santo que nos ensina todas as coisas como Jesus prometeu que assim o faria. Quando conversando com os discípulos, ele disse: fiquem tranquilos, eu vou ter que bater em retirada, vai ser melhor para vocês, porque eu não tenho essa onipresença, mas o Espírito que o meu Pai enviar, este sim, está lá com todos vós. Eu, enquanto Jesus carnal, eu não posso estar aqui e ali, o meu Espírito vai, mas a minha carne não. Mas o Espírito que o meu Pai enviar, o outro Consolador, esse Espírito vai ficar com vocês até eu voltar. Esse vai ensinar tudo para vocês. Isso vai fazer com que vocês lembrem tudo que eu ensinei. E a partir desse ensinamento, vocês farão as obras que eu fiz e maiores ainda. Irmãos, eu gostei quando eu li isso. Meu Deus do céu, quero experimentar esse mistério. Porque eu já tinha experimentado outras coisas. Eu já tinha experimentado Mateus 6,33. Busquei Deus em primeiro lugar, de todo o coração. Renunciei tudo aquilo que eu fazia no palco, nos shows, nos eventos. E Deus viu que meu coração não estava mais naquilo. Vou pagar para ver. Já estou perdido mesmo? Para quem tentou tirar a vida, eu já estou morto, já sou um zumbi ambulante. Deus gostou desse mistério, irmão. Ele gostou. E aí começou a reconstruir minha vida e me deu um casamento abençoado, me deu um ministério cheio de irmãos que eu aprendi a amar, como tanto ou mais até que irmãos consanguíneos, porque estão sempre conosco aqui lutando, pelejando em prol desse amor, em prol desse evangelho. E eu pude pôr à prova que essa palavra realmente ela é rema, ela é verdadeira, não é só uma informação, é o poder de Deus materializado. Por isso que Paulo foi de todos os que mais falou sobre reconciliação na Bíblia, tanto que ao povo de Roma, na carta aos Romanos, no capítulo 5, versos 10 e 11, olha que texto abençoado. Pois se, quando nós éramos inimigos de Deus, por que inimigos de Deus? Estavam em pecado, fazendo aquilo que cai em contradição com a soberana vontade dele. Se sendo inimigo nós somos reconciliados com ele por meio da morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Moral da história: você aceitou Jesus, se reconciliou com ele, entendeu que na morte, o sacrifício da cruz, ele levou sobre ele todo o mal que estava sobre ti. Não tem mais condenação. Ele lavou, limpou a tua capivara. Não tem mais condenação, tu está perdoado. Agora permanece na presença dele, que o teu passaporte para o céu está garantido. É essa salvação da qual Paulo falava aqui. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. A partir do momento que você passou por esse processo de se entregar para ele, de aceitar ele como o único Senhor da tua vida, entendendo que na morte ele limpou todos os teus pecados, na sua ressurreição a sua vida eterna está garantida. Agora vem a reconciliação, que através dela você está em paz com o Pai. Ou seja, Jesus, como único mediador, leva ao Pai essa reconciliação, e a partir desta consciência você também consegue se reconciliar com os teus aqui na terra. Só quem passou por isso entende na prática o que é esse reconciliar-se. É quando você viveu a vida inteira fazendo bobagem, fazendo besteira, e se dá conta do quão
quão bobo você foi durante a tua existência, como eu fui, até o momento de Deus me arrancar de toda aquela ignorância, daquele desconhecimento espiritual, porque a religião e as seitas, esses dogmas humanos, na sua maioria das vezes, ele te distrai e te arranca da verdade espiritual que é o Evangelho. Mas quando nós nos redimimos, nos arrependemos e nos reconciliamos com esse Deus. Senhor, se eu era teu inimigo, eu não tinha essa consciência. Eu tô lendo aqui, tu tá me dizendo que eu era teu inimigo, eu não tenho essa consciência. Mas já que tu tá falando comigo, então me ajuda, Pai, a entender esse mistério. E olha como é tremendo que a própria palavra, por isso que eu falo para vocês, leiam o livro Bíblia, porque a própria Bíblia vai te educando, vai te ministrando, vai te ensinando. Para Roma, um povo mais imaturo, Paulo falou desse jeito. Agora olha o que ele fala ao povo de Colossenses. Parece o mesmo texto, mas não é. Veja o que ele fala no capítulo 1, versículos 21 a 23. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês se achavam que eram inimigos. Mas por que vocês achavam isso? O texto já fala, por causa do mau procedimento de vocês. Quando a pessoa tem um chamado para servir a Deus, quando ela é tocada pelo Espírito Santo de Deus, ainda que ela não se torne um religioso, um evangélico, como comumente falamos, mas no coração dela há esse arrependimento, há esse desejo de acertar, de fazer as coisas da maneira correta, ela vai se dar conta que há coisas, atitudes que ela realmente para de fazer, ela percebe que aquilo não agrada a Deus, que ainda que para muitos seja burrice ou bobice, como muitos falaram para mim, poxa, você estava com música e novela, cara, como é que tu me larga tudo isso? Você estava construindo uma vida profissional. Mas quando você tem essa experiência com Deus, essa reconciliação com teu Criador, você ignora todo mais, porque você percebe que a tua escolha partiu de uma escolha muito maior, que veio de lá para cá, não foi daqui para lá. Ele me escolheu, ele me amou primeiro, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, que provando para aqueles que não acreditam que Jesus esteve à terra, está registrado no livro histórico, na carta de Paulo aos Colossenses, mediante a morte, para apresentá-los diante dele. Como é que Deus queria nos apresentar diante dele? Como santos, ou seja, separados, inculpáveis, sem nenhuma condenação, sem nenhuma acusação e livres de qualquer acusação. Aleluia! Glorificado seja o santo nome do Senhor. Nenhuma condenação mais há. Paulo falou lá aos Gálatas, que é uma palavra que eu amo, que foi a palavra que Deus me revelou quando ele nos arrancou do sistema religioso para que nós trabalhássemos na sua obra, colocássemos a mão no arado nessa liberdade a qual ele fala ao povo de Gálatas. Foi para a liberdade que eu os libertei, e não coloquem-se novamente em jugo de escravidão. E temos continuado essa empreitada, abençoada, junto com os pastores, auxiliares e demais irmãos, caminhando nessa liberdade para a qual Cristo nos libertou, essa liberdade de consciência, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, o apóstolo Paulo, me tornei ministro. Não está valendo só frequentar a igreja não, que está aí ostentando carteirinha de membro. Agora eu virei um pastor, um evangelista. Foi consagrado a isso, consagrado àquilo. Se você não estiver debaixo desse princípio espiritual, de estar debaixo da ordenança do Senhor, alicerçados na rocha que é o Cristo, firmados nessa fé, você será apenas mais um religioso, mais um fariseu ou saduceu frequentando um lugar de culto, mas não será verdadeiramente um cristão. Quando nós temos essa consciência de que nós precisamos nos aproximar primeiramente daquele que nos criou, buscando Deus em primeiro lugar, é a partir dessa relação, porque por mais que você se reconcilie com alguém sem ter essa dimensão, essa verticalização, você vai fazer que nem os países que estão tentando estar em paz, mas não conseguem estabelecer, porque são pactos superficiais, meramente interesseiros. Já vamos falar também sobre isso. Como é possível estabelecer de fato uma paz duradoura, ou como seria possível se a humanidade respeitasse esse princípio espiritual registrado especialmente nas cartas paulinas dentro do livro Bíblia. E na mesma carta de Paulo aos Colossenses, agora no capítulo 3, versos 13 a 17, vejam o que a Escritura nos diz: sejam compreensíveis uns com os outros e perdoem quem os ofender. Aqui no caso, irmãos, quando Paulo fala que a gente deve se reconciliar também com as outras pessoas, não apenas com Deus, quando se tem algum desentendimento com alguém, que é importante a gente se reconciliar pedindo e oferecendo perdão, a partir desse capítulo
capítulo de Colossenses, Paulo expande essa reconciliação não mais no plano espiritual, mas no plano físico. Porque uma vez reconciliado com Deus, você vai ter o Espírito de Cristo. Porque só através de Cristo você consegue ter verdadeiramente esse coração voluntário, aberto para entender a diferença do próximo e fazer chegar até ele essa verdade, para que ele tenha a oportunidade de se arrepender, ainda que muitas vezes ele ignore essa instrução, esse conhecimento, mas a tua parte deve ser feita, assim como a gente tenta fazer aqui. E Paulo fala isso então: lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Ou seja, a oração do Pai Nosso. Quando você reza: Pai nosso que estás no céu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Você tem perdoado mesmo? Ou é um mero mantra que você repete como papagaio, sem fundamento? Examine-se, pois, a si mesmo e veja como é que está essa tua atitude de aproximação, se verdadeiramente você está reconciliado ou não com Deus. É o momento para você fazer esse balanço agora neste final de ano, para que você tenha consciência de como está a tua vida espiritual aí na tua casa, de onde você está escutando essa ministração. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Só o amor de Deus é capaz de fazer isso. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Por isso que nós do Cordão, quando nós saudamos, a gente diz assim: graça e paz. Graça, favor imerecido. Paz é justamente esse poder de nos trazer esse equilíbrio, esta comunhão, esta koinonia com o nosso próximo. E sejam sempre agradecidos. Agradecer por tudo é condição sine qua non. Se você for um ingrato, irmão, tá tudo perdido. Essa reconciliação, sendo sincera, você é eternamente grato pela oportunidade de restaurar relacionamentos que já estavam destruídos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Não é teologia. Sabedoria vem do alto. O conhecimento a gente até pode te ajudar a adquirir, mas a sabedoria tu vai ter que buscar no joelho, na intimidade com esse Deus, para que ele possa se revelar para você e te revelar o que está oculto e escondido no mundo espiritual. Façam como a gente tem feito aqui, ó. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Ou seja, e essa reconciliação não pode ser apenas um protocolo legalista. Ela não pode ser meramente uma atitude da boca para fora. Ela tem que ser sincera, verdadeira, respaldada na vontade de Jesus. Por isso que na carta aos Hebreus, cujo escritor a Bíblia não afirma quem seja, a gente tem ideias de quem possa ser pelas características, parece ser de Paulo, mas eu não quero botar lenha nessa fogueira teológica, porque eu não tenho informação para isso. O que eu tenho é a direção do Espírito Santo para te ministrar através dessa carta, no capítulo 7, versos 18 e 19. Preste atenção, porque aqui eu vou entrar em águas mais profundas. Se você entender isso aqui, irmão, você vai virar a chave e hoje mesmo essa reconciliação será automática na tua vida. Preste atenção. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Aqui Deus falando através da boca desse escritor, que aquela ordenança da lei de Moisés, dos levitas, do sacerdócio levítico, aquilo não tinha força para poder transformar um homem. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Que esperança é essa superior que veio na direção da humanidade? Chama-se Jesus, o Verbo encarnado, parte da Trindade que se encarnou na Terra para que eu e você tivéssemos a compreensão, o acesso que aquele povo daquela época, 15 séculos antes de Cristo, fazendo aqueles rituais de matança, encobrindo o pecado, que algumas religiões ainda encobrem hoje, fazendo a mesma coisa porque não entenderam, porque não se reconciliaram com Deus. Então, reconciliar-se com Deus requer justamente essa compreensão deste episódio registrado dentro dessa carta escrita aos Hebreus. Por isso que aquele antigo sacerdócio precisou ser substituído pelo sacerdócio de Jesus Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus no capítulo 7, verso 17. Esse Melquisedeque não tem princípio nem fim. Hebreus 7, versículos 1 ao 3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também é rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Mostrando
que assim como ele aparece na Bíblia, ninguém sabe quem é o pai dele, não sabe de onde é que ele vem, como se fosse uma manifestação do próprio Deus aqui na terra, do próprio Jesus naquele tempo. Então as pessoas conseguem entender que assim como surge Jesus para extinguir aquela lei, aquele sacerdócio levítico, aquela matança de animais, aqueles rituais religiosos, guardando datas, guardando calendários, guardando festas. Paulo fala muito sobre isso, por isso a semelhança aqui no livro de Hebreus. De repente vem Jesus e acaba com tudo isso, ele cumpre toda essa lei. E agora, baseado na ordem de Melquisedeque, o próprio Jesus, o Cristo encarnado na terra, extingue esse protocolo legalista e manifesta essa verdade. Quando você começa a entender, se muda o sacerdócio, aquela lei já passou, não tem sentido mais. A lei passou e agora nós estamos no tempo da graça. Muitas coisas caem de caducidade e você agora vem debaixo dessa nova ordem, essa ordem de Jesus Cristo, que é baseada na ordem de Melquisedeque. Por isso que a reconciliação impera nesse processo, ao invés da expiação. Aquela matança de bicho que faziam naquele tempo era para expiar os pecados, era para que as nações pudessem se reconciliar, entre aspas, umas com as outras, com puro interesse de comércio, casamentos que eram feitos entre reinos para poder facilitar o trânsito comercial entre eles, mas não havia de fato arrependimento, não havia comunhão, era meramente expiação. E aí vem Jesus fazer essa expiação, sofrendo, que expiação significa sofrer o castigo pelo pecado, removendo os seus efeitos e reconciliar o pecador com o seu Deus. Só Jesus pode fazer essa reconciliação. Por isso que a grande expiação, a única e eterna expiação, o único sacrifício perpétuo que no mundo espiritual é válido por toda a eternidade, é através do primeiro e do último, do alfa e do ômega, do princípio e do fim. Sem ele é só acordo, é só fachada, e é por isso que a humanidade tem vivido apenas de aparência, porque não tem realidade espiritual, não tem arrependimento, não tem de fato comunhão, porque o pecado está apenas encoberto. Continuam na expiação, porque não querem de fato se reconciliar. O Evangelho de Mateus capítulo 5, versos 23 e 24, portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, como um ritual legalista meramente litúrgico, vou lá dar o meu dízimo hoje. Não queria nem estar lá hoje, mas tem que ir, né? Senão o pastor me bota em disciplina. Quando você lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte até o altar e ofereça a sua oferta a Deus. Você pode não acreditar, mas irmãos que são testemunhos aqui da minha caminhada sabem que essa palavra foi rema na minha vida. Certa ocasião, houve uma contenda de fofoca, Mistérios, coisas de religiosos. com uma irmã filha de um pastor na igreja. E aquela irmã me olhava torto, o irmão parecia o Satanás na minha vida. Eu não tinha feito absolutamente nada para ela, mas na oração você consegue discernir, porque quando você sabe que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas é contra principado e potestade, ou seja, essa pessoa que te oprime, essa pessoa que te aflige, se você realmente buscar Deus de todo o coração e orar por ela, ela será teu irmão, tua irmã em Cristo, se você discernir esse mistério. E Deus me deu esse discernimento. E no meio do culto, irmãos, eu estava pregando aquele dia e louvando. No momento da oferta, eu ministrei a palavra da oferta, larguei o microfone e pedi licença para o pastor, desci lá e fui até aquela irmã e pedi perdão para ela. Ambos choramos arrependidos. Eu senti um amor de irmão por aquela irmã e de lá para cá nunca mais sentimos absolutamente nada negativo. Participou do nosso casamento, tirou fotos do nosso casamento, muitas coisas boas adviram daquela situação que Deus permitiu que nós passássemos, para que essa palavra fosse provada por mim, experimentada, para nesse dia 3 de dezembro, muitos anos depois, eu poder contar como testemunho e não mais um versículo pregado aqui para ficar ocupando a tua mente, a tua atenção nesse vídeo. O Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versos 58 e 59. Quando algum de vocês for com seu adversário ao magistrado, alguém fez alguma coisa contra ti, aqui acontece direto, os irmãos me contam, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho. Você está indo no caminho da justiça lá no fórum, lá na justiça. Ele vai entrar numa fria, porque foi ele que fez. Você está indo junto lá só para poder prestar acusação contra ele. Para que ele não o arraste ao juiz, o juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o lance na prisão. Eu digo, aqui Jesus falando no Evangelho de Lucas, eu digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. E é interessante o texto, irmãos, quando eu comecei ali, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho. O caminho é Jesus. O caminho aqui é bem metafórico.
não apenas no itinerário que vai até o fórum, até aquela justiça, até aquela delegacia, não. O caminho aqui é o Senhor. Faça de tudo para abrir teu coração e você se arrepender e entrar num acordo, entrar num acerto sem precisar ir para a justiça, porque a justiça do homem muitas vezes ela é injusta, ela pode ser falha, a de Deus não, e muitas vezes a justiça de Deus se cumpre antes mesmo de chegar até a justiça do homem, porque a justiça divina ela é soberana sobre a vontade humana. Mateus 18:15, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Bingo! Ele te ouviu, creu, todo mundo ganhou. Vitória. Mas se ele não ouvir, pastor? É ele e Deus. Segue o teu fluxo, segue a tua vida. Permaneça orando por ele e por ela, porque a compreensão não se dilatou ali ainda. Ele vai ter que passar mais um pouquinho de estreito, mais um pouquinho de opressão, até que ele desperte para essa realidade espiritual. O Evangelho de Lucas, no capítulo 11, verso 23. Quem não é a meu favor é contra mim. Isso aqui é para muitos que estão fazendo contendas, que ao invés de ajudar, atrapalham a obra do Senhor. Tanto para ateus, quanto para atoas e pseudo-evangélicos esse texto. E quem não me ajuda a ajuntar, ou seja, a reconciliar, está espalhando. O Evangelho de Mateus também fala muito parecido com esse texto. No capítulo 12, verso 30. Quem não está comigo, diz Jesus, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Toda vez que você fizer algo que contraria a palavra de Deus, intriga, fofoca, agressividade, tudo aquilo que você sabe, que ainda que você não conheça o livro Bíblia, no teu coração você sabe que é pecado. No teu coração você sabe que contraria a vontade do Senhor. Tudo aquilo que você fizer contra o teu irmão, seja ele consanguíneo ou apenas um irmão em Cristo, você vai prestar conta nessa existência, porque Deus também te ama. Ele quer que tu te torne corpo. Ele não tem prazer que ninguém se perca, mas se a tua cerviz se endurecer, a tua sentença, a espada já está posta sobre ti, e a escolha passa a ser tua, não de Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 31 e 32. Abandonem toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus por meio de Cristo perdoou vocês. Ou seja, esse comportamento, irmãos, evitaria mágoas, contendas, divórcios, guerras, mortes, enfim, ele evitaria desconciliações, que é o contrário da reconciliação. Mas as pessoas não querem saber disso. Por isso que o salmista, ele fala ali no capítulo 133, verso 1, como é bom e suave, como é bom e agradável que o povo de Deus, já reconciliado, unido, vivesse todos bem uns com os outros, como irmãos. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Mas acontece, irmãos, na primeira carta aos Tessalonicenses, eu encerro, meio pesado esse texto, mas necessário, para que você veja o quão necessária é essa reconciliação, primeiramente com Deus e depois com teu irmão. Veja o que ele fala na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, eu vou ler de trás para frente para você entender. Primeiro os versos 9 e 10. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando ele vier. De qualquer forma é lucro. Quem está com Jesus agora, seja vivo ou morto, não sabemos quando será o dia da nossa partida, tampouco da vinda dele, mas esteja na presença do Senhor, porque nunca vai ser prejuízo. Há uma promessa, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porém, veja, lá no início dessa carta, para mim o esboço estava pronto, vou entregar a mensagem que Deus mandou. Ele fez eu incluir mais 2 versículos que eu não sabia, que estava na mesma carta que Paulo no final fala, transmitam essa carta a todos. Leia toda a 1 Tessalonicenses capítulo 5, olha esses versículos 13 e 4, e eu encerro a ministração de hoje. Tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Aqui o dia do Senhor, irmãos, para nós cristãos, teologicamente seria o domingo, porque foi o dia da ressurreição, e ressuscitou ao 3º dia num domingo. Mas para os judeus, ou alguns adventistas, pensam e creem que o sábado seria esse dia do Senhor, porque é o dia do descanso, ele descansou ao 7º dia. Tudo isso é verdade, nada é mentira. Mas Jesus fala para que nós não guardemos nenhum desses dias, porque todo dia é dia do Senhor. Tanto que, pela escatologia bíblica, quando o próprio João fala em Apocalipse, em vários outros livros escatológicos da Bíblia, perceba
que quando a expressão dia do Senhor está escrita, fala do fim dos tempos, os sinais que advirão do juízo final que está para se derramar sobre a igreja. Ou seja, nós que estamos às vésperas do arrebatamento, precisamos ter consciência que esse dia do Senhor chegará para todos, para os bons e para os maus. Portanto, esse é o momento, especialmente final de ano, onde a gente faz um balanço dos projetos que a gente colocou, não aquele bobo superficial. Vou perder alguns quilinhos. Eu também fiz isso e acabei ganhando mais alguns. Não. Coisas mais profundas, como cuidar da tua vida espiritual primeiro, para que as demais coisas sejam verdadeiramente acrescentadas. Se você ainda não tem essa relação, esse relacionamento com Deus, essa é a oportunidade que a palavra de Deus está dando para muitos aqui, para que você estabeleça um vínculo eterno com o teu Criador, reconciliando-se com Ele através do seu Filho amado Jesus Cristo. E depois desta reconciliação, automaticamente os teus relacionamentos serão refeitos, serão restabelecidos, porque o próprio Deus promete na sua palavra que nós, uma vez reconciliados com Ele, seremos testemunhas daquilo que Ele fez em nossas vidas, para que outros tantos, a exemplo de nós, também sejam alcançados, salvos, para juntos, reconciliados, vivermos com Jesus por toda a eternidade. Glória a Deus por isso. Esta foi a penúltima mensagem do ano de 2025 que Deus colocou no meu coração nesse dia 3 de dezembro. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tempo de fé, é tempo de acreditar que o Deus